Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Para você que nos acompanha, que tem a nossa revista, estamos falando sobre autoridade espiritual. Estamos agora na lição 2, que trata da autoridade suprema de Jeová. Amém? Você que nos acompanha, você que não tem a revista, mas tem nos acompanhado, o texto bíblico que nós vamos ler hoje, o texto básico de hoje, está em Salmos capítulo 24. Tá bom? Nós vamos ler todo esse capítulo, Salmo 24, do verso 1 ao verso 10, a Bíblia diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habita. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Guarde isso. Verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos direcione, que o Espírito Santo venha falar conosco nessa aula. O Salmo de número 24, ele trata dessa grandiosidade de Deus, do poder de Deus, da supremacia do poder de Deus sobre nós. Nós sabemos, e nós vamos ler um pouco disso, aprender um pouco disso nessa revista, sobre a autoridade. Primeiro, que Deus ele tem toda a autoridade. E segundo, que ele nos outorga, nos entrega, nos dá alguma autoridade. Claro que, e é isso que essa lição aqui deixa claro, Deus nos entrega uma certa autoridade, porém, ele é o único que tem toda a autoridade. E é isso que nós vamos ver aqui nesse Salmo capítulo 24. E eu quero destacar 3 coisas aqui desse Salmo para a gente continuar. A primeira coisa, o poder supremo de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele criou. Ele tem todo o poder sobre tudo. A segunda coisa, que foi o que eu pedi para você gravar no verso 4, que diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E se você quer algum pedido de oração, coloque esse aqui na sua lista. Porque, meu irmão, Deus, ele é limpo de mãos, ou seja, tudo que ele faz, ou tudo que ele já fez, é limpo. Ele não trapaceia, ele não faz nada sujo. O que tiver de sujo no mundo é do inimigo. Deus faz as coisas limpas, ou seja, esse verso está demonstrando as ações de Deus. E puro de coração, sentimento. Ou seja, o verso está falando sobre coisas externas e coisas internas. Ações externas de Deus e ações internas. Então, se você quer orar, se você quer pedir, se você quer se assemelhar a Deus, claro que nós nunca seremos igual a Ele. Ele é perfeito, Ele é puro, Ele é limpo. Nós devemos buscar isso. Então, inclua isso na sua oração. Ser limpos de mão, que suas ações sejam boas e puro de coração. Amém? E o Rei da Glória, o triunfo eterno. O que significa isso? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, eu quero destacar o poder supremo, a pureza e o triunfo de Deus nesse primeiro capítulo. Amém? Nessa primeira parte. O texto áureo da revista diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Então, somente ele é digno de honra, somente ele é digno de receber glória e poder, porque tudo ele criou, por meio dele foram criadas. Amém? Amém? Então, eu quero destacar com vocês algo nessa lição. O que é que nós vamos aprender? O que é que nós vamos conversar sobre essa lição? Primeiro,
identificar o caráter de Deus revelado através dos seus nomes. Nós sabemos que Deus não tem só o nome como Deus, como Jesus, como Espírito Santo. Ele tem vários outros nomes que são revelados durante toda a Bíblia. E tudo isso tem um significado. É isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Além disso, entender isso aqui é muito importante. Entender que Deus revela por meio dos seus atributos. Que o seu nome e os seus atributos estão interligados. Quando ele se manifesta de uma certa forma, conhecido e chamado de uma certa forma, é o seu atributo se manifestando ali. Amém? E vamos falar... Então, vamos começar falando sobre a autoridade expressa nos nomes de Deus. A autoridade expressa no seu nome, que é o item 1 aqui da revista. E, muito importante, eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Na Bíblia, nenhum nome era colocado por acaso. Por exemplo, eu escolhi o nome da minha filha porque eu achava bonito. Mas na época da Bíblia, na época que foi escrita a Bíblia, que foi vivenciada, o que está na Bíblia não era assim. Não se acordava e, eu achei bonito tal nome, vai ser João, vai ser Maria. Não, tudo tinha um significado, uma ocasião, um motivo, uma alegria, uma tristeza. Vamos lá, sem colocar o nome de Deus, vamos para alguém, Isaac. Você vai ver, Isaac é motivo de riso. Você vai para o livro de Oséias, você vai estudar Oséias, você vai ver Deus falando para Oséias colocar um nome de seus filhos de não meu povo. Olha que interessante. Por quê? Porque Deus estava dizendo, esse povo aí não é o meu povo. E é uma outra história, mas só para que você entenda. Os nomes não eram colocados, escolhidos a ermo. Por um acaso, não. Eles tinham um significado. E o primeiro nome de Deus que eu quero demonstrar, que eu quero mostrar para você, que traz na revista é El. É Ele. Que basicamente significa poderoso. A revista traz aqui como poderoso, proeminente. Você vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 24. Além desse nome, eu vou citar outros aqui. Temos também uma forma, vamos dizer assim, plural desse nome. Uma extensão, que é, por exemplo, Elohim, o Deus Criador. Temos El Elyon, o Deus Altíssimo. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma passagem. Daniel, capítulo 4. Quando Nabucodonosor vai reconhecer o Deus de Daniel, ele fala El Elyon. É assim que está na Bíblia. Claro que para nós está traduzido, mas se você for buscar a originalidade, é o Deus El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo. E temos vários. Por exemplo, Adonai. É o mestre, é o Senhor. E aqui tem uma característica linda. É como se o povo de Deus falasse assim, tivesse a mesma comparação do escravo para o seu senhor. Então, quando se fala Adonai, é como um escravo reconhecendo a autoridade do seu senhor. Então, quando eu falo Deus Adonai, ou seja, eu uso o nome de Deus para Adonai, eu estou reconhecendo ele como o meu Senhor. O que isso quer dizer? Que ele tem autoridade sobre mim. Porque o escravo, ele não tinha autoridade sobre a vida dele. Quem tinha autoridade sobre a vida dele era o seu Senhor, era o seu dono. Então, quando eu reconheço que Deus é o meu Senhor, é ele que tem o controle da minha vida. O controle não está nas minhas mãos, está nas mãos dele. Amém? Além disso, o item 1.3 fala sobre o Senhor Jeová. E aqui está o tema da lição. A autoridade suprema de Jeová. Só para quem gosta de anotar aí, só um dado. Jeová, ou Senhor Jeová, aparece 6.823 vezes na Bíblia. Olha a importância que a Bíblia dá ao reconhecermos Deus como nosso Senhor Jeová. Ou seja, o autoexistente. Ou seja, o Deus da aliança. Quando você encontra Jeová na Bíblia, você está vendo uma direção ou como se fosse, entre aspas, uma tradução ao Senhor Jeová. Ou o Senhor autoexistente, ou o Deus da aliança. E nós conhecemos muito bem essa expressão já traduzida, que é quando Deus se manifesta para Moisés dizendo, eu sou o que sou.
Esse Deus, eu sou o que sou, que tá respondendo, é o Senhor Jeová. É o Senhor Jeová. Amém? E também, assim como é Hélio, como Deus El, assim também temos Jeová Shalom, é o Senhor da paz. Assim temos também o Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira. Assim temos também, esse você conhece bem, Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Assim temos também o Jeová Jireh, e esse muita gente pede, que é o Deus da provisão. Então, são nomes de Deus. Talvez você esteja me perguntando, mas, pastor, para que eu preciso reconhecer isso? O que eu vou usar hoje se Deus me responde? Como eu disse no começo, são manifestações de Deus, ou seja, são demonstrações do caráter de Deus e do poder de Deus através do seu nome. O povo reconhecia Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Quando? Quando eles precisavam de uma cura. Quando eles precisavam de uma provisão, ou quando acontecia uma provisão, eles falavam, esse é o Jeová Jireh. Então, o que a gente precisa saber é que existe um Deus que cura, um Deus que provê, um Deus que sara, um Senhor que traz paz, um Senhor que é a nossa bandeira. Assim como o povo descreveu e viu para esse Deus como um Deus da provisão, nós também podemos olhar para esse Deus hoje e dizer, esse é o Deus da provisão. Nós podemos dizer hoje, esse é o Senhor que cura. Porque o Jeová Rafá não mudou, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo eternamente. Então, o Jeová Rafá existe, o Jeová Jireh existe. Nós podemos chamar de Deus, sim, amém, glória a Deus, mas sabemos que Ele faz. Sabemos que esse Deus ainda se manifesta. Então, não é somente para conhecer o nome de Deus ou somente para colocar mais algum conhecimento na nossa cabeça, não. É para ativar a nossa fé também. Amém? O item 2 vai falar da autoridade expressa em seus atributos. E aqui é muito importante. Porque eu vou falar algo que muitos têm dúvidas, tem algumas dúvidas, muitos têm algumas dúvidas, mas fala diretamente, às vezes, sem saber o que é. Por exemplo, Deus ele tem os seus atributos comunicáveis e os seus atributos não comunicáveis. O que isso quer dizer? Tem atributo de Deus, aquilo que ele é, que a gente não vai conseguir ter. Ou seja, que são os não comunicáveis. Porém, alguns atributos dele nós teremos, porque ele comunicou a nós, ele entrega a nós. Por exemplo, santidade, retidão, justiça, bondade, verdade. Isso são atributos de Deus comunicáveis, que ele nos outorga, que ele nos entrega, que ele nos deixa, porém, alguns são não comunicáveis, ou seja, a gente não vai conseguir ser. Primeiro, que está na nossa revista, onipresente. Eu não vou conseguir ser, você não vai conseguir. Isso é um atributo de Deus que só Ele tem. Só Ele tem. E tem uma característica, você vai ver em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. A Bíblia diz que os olhos de Deus contemplam toda a terra. Eles contemplam os bons e os maus. Então não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente imaginar que está fazendo as coisas nas escondidas. Que Deus ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Amém? A existência dele está em toda parte. Amém? A revista diz assim, ele estará ao alcance dos nossos pensamentos e das nossas orações. Então, para que eu preciso entender que Deus é onipresente? Porque enquanto você ora, ele está lá com você. Enquanto você o busca, ele está lá com você. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Além disso, você já sabe o outro. Diga aí. A onisciência. Onisciência, ou seja, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E aqui tem uma característica. Ele sabe o que você faz e o que você pensa. O que você está pensando, ele sabe. O que você faz, ele também sabe. Nada surpreende o nosso Deus. Nada. Se ele sabe de tudo, o que o inimigo faz não surpreende a ele. O que você vai fazer não surpreende a ele. Pode surpreender a homens, pode surpreender a mim, a você, a outras pessoas, mas nada surpreende o nosso Deus. O Covid-19 não surpreendeu o nosso Deus.
está tudo nos seus planos, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Amém? Pode estar nas nossas ideias, ele já conhece. Nos nossos pensamentos, ele já conhece. Amém? E além disso, a onipresença. Desculpa, a onipotência. É o poder dele. E o mais maravilhoso, não há limite. Ele não tem limite para o seu poder, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Então vamos lá, recapitulando. Atributos não comunicáveis de Deus, ou seja, que nós, seres humanos, ou ninguém vai ter a sua onipresença. Segundo, a sua onisciência. E terceiro, a sua onipotência, o seu poder. E aqui tem uma característica. O seu poder não é somente sobre nós. O seu poder é sobre tudo. Sobre os mares, sobre os ventos, sobre os animais. Deus, ele tem todo o poder. Amém? Outra característica, a transcendência. Que é isso? Meu irmão, Deus, ele é transcendente. O que isso quer dizer? Que o seu poder é maior do que toda a criação. Tudo que foi criado, Deus, ele é maior. Amém? Toda criatura, tudo que foi criado, ele ainda é maior. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitos adoram uma árvore, muitos adoram animais. Mas, meu irmão, como a gente leu no começo, digno é somente ele. Somente ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? E temos também a imutabilidade de Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre. Ele foi poderoso ontem, ele é poderoso hoje, ele é poderoso amanhã. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos assim, o Deus que fazia antes. Calma. Ele fazia antes, mas ele faz hoje também. Ele realizava antes, mas ele realiza hoje também, vai continuar realizando. Nós temos uma mania de dizer, ou alguns têm uma mania de dizer assim, o Deus do deserto, o Deus da coluna de fogo, da fumaça, o Deus disso, o Deus de Daniel, o Deus de Isaac, o Deus de... Ei, meu irmão, é o mesmo Deus hoje. Ele tem o mesmo poder porque ele é imutável. Se ele era poderoso antes, ele é poderoso hoje também. Se ele era grande antes, ele é grande hoje também. Ele não muda. Se ele não muda, como é que ele vai deixar de ser grande? Como é que ele vai deixar de ser perfeito? Como é que ele vai deixar de ser fiel? Ele não vai mudar. Ele é o mesmo sempre. Amém? E para encerrar, para que eu quero saber isso tudo? Qual é a importância disso tudo? Meu irmão, se eu não reconhecer o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová que cura, o Jeová que sara, o Jeová que liberta, o Jeová que é a minha bandeira, se eu não reconhecer o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, como é que eu vou me submeter a ele? Então, muitos não se submetem a Deus, não adoram a Deus porque não reconhecem os seus atributos. Então, não vão adorar a Deus porque não reconhecem nele alguém perfeito. Não reconhecem nele alguém todo-poderoso. Não reconhecem nele alguém que pode mudar uma situação do dia para a noite, de um segundo para o outro. Então, eu preciso saber que existe o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o Elohim, o El Elyon. Eu preciso reconhecer o El Shaddai, o Adonai. Eu preciso reconhecer nesse Deus os atributos dele através dos seus nomes, para que eu possa me submeter a ele, à sua autoridade, ao seu poder, e cumprir o que Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: só ele é digno. Quando eu reconheço digno de honra, eu o honro. Quando eu reconheço ele digno de glória, eu glorifico o seu nome. Quando eu reconheço ele digno de todo poder, eu reconheço todo o seu poder. Então, que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa, no nome de Jesus, reconhecer o nosso Deus Todo-Poderoso como o Jeová Rafá, como o Jeová Nissi, e vários outros nomes. Se você for pesquisar, eu quis me ater ao que a revista disse, para não estender muito, e que possamos nos submeter a ele. A revista, eu vou terminar assim, a revista diz assim: reconheçamos a condição soberana do Criador. Esse é o primeiro fator que pode nos levar à submissão a ele. Se eu não reconhecer ele como Criador, como Salvador, como Libertador, eu não vou me submeter a ele.
Então, que você possa reconhecer a Deus como seu Senhor e Salvador e se submeta a Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.